E se eu te contasse que existe um homem que passou mais de 50 anos investigando os casos mais bizarros de OVNIs do planeta? Um cientista que teve acesso a arquivos ultrasecretos e descobriu um padrão tão assustador que os próprios governos tremem quando seu nome é mencionado? Jacques Vallée não é apenas outro ufólogo maluco com teorias conspiratórias. Este cara é matemático, especialista em inteligência artificial e já trabalhou com a NASA. E a conclusão dele? Os OVNIs não são naves espaciais. São algo muito mais aterrorizante. Eles são janelas para outras dimensões. E essas coisas que pilotam essas máquinas estão moldando secretamente nossa civilização há milhares de anos. Como um fazendeiro que cuida do seu rebanho. Se você acha que isso já é intenso, espera só até descobrir o que realmente aconteceu 2 semanas antes da primeira bomba atômica ser detonada. Porque o que vou te contar agora vai fazer você questionar absolutamente tudo sobre nossa realidade. Jacques Vallée não é um ufólogo comum. Com formação em matemática e ciência da computação, ele abordou o fenômeno OVNI com a precisão de um cientista. E foi justamente essa metodologia rigorosa que o levou a descobrir algo inquietante. Existe um padrão específico nos avistamentos mais significativos da história moderna. Vallée identificou que os objetos mais documentados e com evidências físicas consistentes possuem uma característica marcante: a forma ovalada, como um ovo metálico. Mas aqui está o ponto crucial. Essa forma não é estética ou aerodinâmica. Segundo suas pesquisas, ela é simbólica, ritualística e carrega uma assinatura específica. O primeiro caso que chamou sua atenção aconteceu em 1945, poucas semanas antes da primeira detonação nuclear da história. 2 meninos, José Padilha, de 9 anos, e Remy Vaca, de 7, encontraram uma nave em formato de ovo caída em um rancho próximo ao local que seria o Marco Zero de Trinity. A estrutura estava avariada, e através de pequenas janelas, era possível ver criaturas humanoides pequenas e agitadas. O exército americano rapidamente isolou a área, removeu o objeto e classificou o caso como ultra-secreto. O que torna este caso extraordinário não é apenas o fato de ter ocorrido 2 anos antes do famoso incidente de Roswell, mas sim sua sincronia perfeita com um dos momentos mais decisivos da história humana: o nascimento da era nuclear. Vallée descobriu que essa sincronia não era coincidência. Em 1964, o policial Lonnie Zamora testemunhou uma cena quase idêntica em Socorro, Novo México. Uma nave em forma de ovo pousada sobre 4 apoios metálicos, com 2 humanoides agitados ao seu redor. O objeto decolou deixando marcas de queimadura no solo e pegadas físicas que foram devidamente documentadas pelas autoridades, mas o caso foi rapidamente abafado. 1 ano depois, na França, o agricultor Maurice Masse vivenciou algo similar. Uma pequena nave ovalada e 2 seres humanoides. Quando Masse se aproximou, um dos seres apontou um dispositivo que emitiu um raio paralisante. O local apresentou alterações químicas no solo, e Masse, conhecido na região por sua honestidade inabalável, manteve sua versão até o fim da vida. O ex-oficial militar Jack Barber revelou décadas depois ter participado de missões ultra-secretas de recuperação desses objetos. Todos compartilhavam características idênticas: formato oval ou esférico, completamente metálicos, sem portas visíveis, janelas, sistemas de propulsão ou asas. Barber os descrevia simplesmente como ovos de metal, objetos que desafiavam nossa compreensão de engenharia e física. O padrão era inegável: formas ovais, humanoides baixos e agitados, evidências físicas concretas e, mais importante, aparições sincronizadas com momentos cruciais do desenvolvimento tecnológico humano. Como se essas inteligências estivessem monitorando nosso progresso científico de perto. Foi então que Vallée propôs uma teoria revolucionária que abalou os fundamentos da ufologia tradicional. Esses objetos não atravessam o espaço sideral, eles atravessam dimensões. O fenômeno OVNI seria interdimensional.
E essa travessia não seria apenas física, mas também psíquica, simbólica e ritualística. Segundo Vallée, essas entidades não são visitantes distantes, mas inteligências que transitam entre camadas da realidade. Elas estariam sincronizadas com o nível consciencial da humanidade, manifestando-se de forma diferente dependendo do estado mental, emocional e espiritual do observador. Como ele próprio afirma, a mente humana é parte da equação. Não somos apenas observadores, somos catalisadores. Essa perspectiva transforma completamente nossa compreensão do fenômeno. Se Vallée estiver correto, o formato de ovo desses objetos não os torna veículos, mas arquétipos. O ovo é universalmente reconhecido como símbolo de nascimento, transição e passagem entre mundos. Por essa razão, essas manifestações ocorrem em momentos de ruptura histórica, quando a humanidade está prestes a dar um salto evolutivo ou enfrentar uma crise existencial. Mas a teoria de Vallée vai ainda mais longe. Em sua obra Passaporte para a Magônia, ele apresenta evidências de que essas inteligências podem estar moldando a civilização humana há milênios, como quem cultiva um rebanho não com armas, mas com símbolos. Vallée cruzou relatos ufológicos modernos com aparições marianas, encontros angelicais medieval e lendas ancestrais. Sua conclusão foi surpreendente. O fenômeno é o mesmo ao longo da história. Apenas muda de máscara conforme a cultura e o contexto temporal. Os anjos de ontem são os alienígenas de hoje. Essa descoberta sugere que diversas tradições espirituais e doutrinárias podem ter surgido a partir dessas interações interdimensionais. Vallée cita como exemplo o surgimento de movimentos como a cientologia, que emergiu em plena era espacial com narrativas que ecoam os padrões dos encontros ufológicos. Albert Einstein uma vez disse que a realidade é apenas uma ilusão, embora muito persistente. As pesquisas de Vallée parecem validar essa perspectiva, sugerindo que nossa percepção da realidade pode ser mais maleável do que imaginamos. Aqui chegamos ao ponto mais perturbador da teoria de Vallée. Se ele estiver correto, o que os governos mundiais estariam escondendo não seria uma frota de naves extraterrestres, mas algo muito mais profundo e desestabilizador. A prova de que a realidade como conhecemos é instável, maleável, e que a consciência humana é parte fundamental do próprio tecido do universo. Essa revelação explicaria por que o fenômeno OVNI é tratado com tanto sigilo. Não se trata apenas de tecnologia avançada ou visitantes de outros planetas. Trata-se da descoberta de que nossa percepção da realidade pode ser influenciada e moldada por inteligências que operam em dimensões paralelas à nossa. Vallée argumenta que não são deuses, não são anjos, não são alienígenas. São inteligências que transitam entre camadas da realidade e moldam nossa percepção conforme nossa cultura, nosso tempo e nosso contexto. Essa definição transforma o fenômeno OVNI de um evento físico em um fenômeno mítico, psicológico e arquetípico. Um dos aspectos mais frustrantes para Vallée é como a ufologia moderna se degenerou. Ele critica duramente o que chama de show de luzes, de vídeos borrados e alterados por computador, lamentando a ausência de pesquisas sérias, entrevistas presenciais e documentação rigorosa em campo. Enquanto a internet se inunda de supostos avistamentos sem verificação, os casos realmente significativos, aqueles com evidências físicas e testemunhas confiáveis, são ignorados ou esquecidos. Vallée insiste que o verdadeiro fenômeno OVNI exige a mesma metodologia científica aplicada a qualquer outro campo de pesquisa. Essa degradação da pesquisa ufológica serve, ironicamente, aos interesses de quem prefere manter o assunto no reino da fantasia e especulação. Enquanto o público se distrai com vídeos sensacionalistas, os casos genuinamente perturbadores permanecem enterrados em arquivos classificados. Vallée expressa uma preocupação genuína quando afirma que não estamos realmente preparados para o que está por vir. Se suas teorias estiverem corretas, a humanidade pode estar se aproximando de outro momento de ruptura histórica,
similar ao que precedeu a era nuclear. Os padrões identificados por Vallée sugerem que essas inteligências interdimensionais se manifestam com maior intensidade durante períodos de transformação tecnológica e consciencial. Com os avanços atuais em inteligência artificial, computação quântica e engenharia genética, estaríamos nos aproximando de outro ponto de inflexão civilizacional. A forma ovalada desses objetos, simbolizando nascimento e transição, pode ser um prenúncio de que a humanidade está prestes a nascer para uma nova fase de sua evolução. Mas esse nascimento, como qualquer parto, pode ser tanto uma bênção quanto um trauma. O aspecto mais revolucionário da teoria de Vallée é a ideia de que a consciência humana não é apenas observadora, mas catalisadora do fenômeno. Isso significa que nossa percepção, crenças e estado mental influenciam diretamente como essas inteligências se manifestam em nossa realidade. Essa perspectiva encontra eco nas descobertas da física quântica, onde o observador influencia o resultado do experimento observado. Nikola Tesla, que sempre esteve à frente de seu tempo, uma vez disse: "Se você quer encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração." As pesquisas de Vallée sugerem que nossa consciência opera exatamente nesses termos, sintonizando com diferentes camadas da realidade. As descobertas de Jacques Vallée têm implicações profundas para nossa compreensão da realidade, da consciência e do lugar da humanidade no cosmos. Se essas inteligências interdimensionais realmente existem e têm influenciado nossa evolução civilizacional, então questões fundamentais sobre livre-arbítrio, destino e propósito humano precisam ser reavaliadas. Isso não significa que somos marionetes nas mãos de forças superiores, mas sim que fazemos parte de um ecossistema consciencial muito mais complexo do que imaginávamos. Como observadores e catalisadores, temos o poder de influenciar a natureza dessas interações através de nossa própria evolução mental e espiritual. A teoria de Vallée oferece uma ponte entre ciência e espiritualidade, sugerindo que esses domínios aparentemente separados são, na verdade, aspectos diferentes de uma única realidade multidimensional. Essa unificação pode ser a chave para compreendermos não apenas o fenômeno OVNI, mas nossa própria natureza como seres conscientes em um universo vivo e interconectado. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal. É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.